Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo nosso estudo bíblico, estamos estudando as cartas de Paulo e nós estamos estudando a carta de Gálatas. Hoje é o último dia aqui, a gente está fazendo uma reunião final, um resumo geral. Eu vou pedir para a Radassa fazer uma oração para a gente estar iniciando os trabalhos de hoje. Radassa? Olá, bom dia, Pai do Senhor. Senhor Jesus, obrigada por este momento, obrigada, Senhor Jesus, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Abençoe cada pessoa que está ouvindo, que está, Pai amado, nessa reunião. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer presente, ó Pai amado. Pai querido, obrigada, Pai, pela disposição do Edgar, do Marcelino, de estar compartilhando, Pai amado, esse estudo bíblico conosco, Senhor. Pai, ser conosco, Pai amado, te agradeço por todas as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Radassa. Então, hoje vai ser um dia um pouco diferente, um estudo um pouco diferente. Então, nós estamos aqui falando da carta de Gálatas, e aí, né, é a quarta carta aqui na estante das cartas de Paulo, né, a quarta aqui na estante. E hoje a gente vai fazer um resumo, um apanhado e também conversar com os irmãos para ver os aprendizados, partes importantes que gostariam de comentar, o que aprenderam, como que eles estão vendo, enfim. Só que primeiro eu queria, nos primeiros 15 minutos, 10 ou 15 minutos, fazer um resumo do pano de fundo, né, dessa carta, da história, e depois a gente vai entrar aí nos comentários do conteúdo, das leituras que nós fizemos, né? Aí as pessoas vão estar podendo, a gente vai poder interagir e tal. Então, nesse resumo, né, das cartas de Paulo, a gente fez uma introdução, a gente falou da cronologia, do público-alvo, a gente falou do momento histórico, que foi muito importante entender o que estava acontecendo na época, para entender por que Paulo escreveu a carta. Então, eu vou dar a repassada nisso, e aí depois a gente vai conversar, todos nós, aí sobre a leitura, o que está escrito na carta, o que ficou marcado para a gente, ou se alguém tem alguma dúvida em alguma coisa, a gente vai esclarecer, tá bom? Bom, e aí dentro desse contexto geral, a gente também falou o quê? Que a carta tem um conteúdo de 6 capítulos, né? A gente falou que ela tem 6 capítulos. Os dois primeiros, Paulo faz uma defesa dele. A gente entendeu por que ele se defende antes de falar alguma coisa. Porque ele fala que ele tem essa autoridade, né, para poder falar sobre o que ele vai falar. Na sequência, ele fala sobre o evangelho mesmo, o evangelho, vamos dizer assim, genuíno, o correto, o evangelho correto, porque estava havendo distorção na época, a gente vai entender isso, que distorção é essa. Esse pano de fundo é importante, por isso eu vou repassar ele aqui, antes da gente falar do, da leitura da carta. E nos últimos dois capítulos, né, os 5 e 6, ele fala sobre como deve ser a nossa vida diante dessa liberdade que Jesus nos trouxe, nessa libertação do pecado, como essa nova vida em Cristo. Então ficou bem legal. Apesar de ser uma carta pequena, ela ficou bem estruturada. Nos primeiros capítulos ele fala sobre a autoridade dele no assunto, porque veio do próprio Jesus, né, que trouxe. Aí ele fala do assunto, que é o verdadeiro evangelho, e aí depois ele fala pra gente como deve ser a nossa vida diante desse evangelho, tá bom? Então, diante disso, eu vou esclarecer aqui, vou falar um pouco do resumo e depois no final, no final do resumo, daqui uns 10 minutos mais ou menos, a gente vai começar a abrir para conversar entre nós, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui o. E todos estão vendo aí a apresentação, né? Sim, Então tá bom. Então, começando lá, quando a gente estava falando, né, um pouco de história, aonde que a gente vê a história? A gente vê em Atos, certo? Porque em Atos dos Apóstolos é o livro que vem com uma história. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Como é que formou a igreja? Como é que aconteceu com os apóstolos? Como é que foi
a missão, como é que eles foram divulgando o evangelho, né? Então isso daí está tudo em Atos. Por isso que a gente vai ler um pouquinho aqui de Atos para entender um pouco da história. Porque a carta é um ensinamento que Paulo mandou lá para uma região, né? É um ensinamento para a gente, é um esclarecimento, né, que ele está mandando. Agora, em Atos a gente vê a história. Então, a gente já viu aqui que na primeira viagem missionária de Paulo é que ele visitou essas quatro cidades, né? Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então a gente vê aqui no mapa, né? Essa região aqui, a primeira viagem missionária de Paulo, né? Foi nessa região aqui, só para a gente dar uma entendida, né? Que mais ou menos onde é a Turquia hoje, né? Ó, tá vendo a Macedônia aqui, a Europa aqui em cima, ó, a gente tem aqui Roma, aqui Itália, só pra gente entender o mapa, né? Ó, Jerusalém aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui Jerusalém? Aqui em cima tem a Antioquia, por isso que eu falei que tem outra Antioquia lá, a Antioquia da Pisídia é essa aqui. Por isso que a gente fala da Pisídia, aqui tem outra Antioquia. Bom, e aí esse mapinha aí, esse mapinha aí da primeira viagem, é que eu queria ler aqui com os irmãos um pedacinho, lá em Atos 14, 13, vai, começa no 13. Quando começou a viagem, essa primeira viagem missionária de Paulo. Porque é importante, a gente vai ler 2 trechos aqui de Atos, rapidinho. Quando começou a primeira viagem dele e o que aconteceu lá nessa época. Aí a gente vai entender por que ele escreveu a carta. Então vamos lá. A gente vai aqui ver lá em Atos. Eu vou ler um trecho aqui do capítulo 13, no 42, só para a gente entender o que estava acontecendo e como é que Paulo visitou essas 4 cidades que a gente está falando, tá bom? Ó, eles estavam, Paulo e Barnabé, né? A gente falou que a primeira viagem era Paulo e Barnabé, né? Então lá em Atos 13, no 42, a gente já vai começar a ver. O pessoal pedia para eles irem nas sinagogas lá, os judeus pediam para eles irem pregar a palavra, né? Olha só como é interessante, ó. No versículo 42, Atos 13, no versículo 42, tá dizendo assim, ó. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. O que ele está falando aqui? Estão pedindo para Paulo e Barnabé, ó, vem sábado que vem aí falar essas palavras. Então o pessoal estava gostando, né? Bom, despedida a sinagoga. Então muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Os prosélitos é o que não era judeu, mas estava se convertendo. Então muitos dos judeus e quem não era judeu também se convertendo, eles estavam seguindo Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, tá vendo? Estava indo um negócio bacana, Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, ó, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então já foram lá ver Paulo e Barnabé na sinagoga. Mas os judeus, olha só, importante, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aí já está começando a gente entender o que está acontecendo na época, por isso a carta. Ó, que legal, no 46, ó. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitaste, e a vós mesmo vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentio. Então ele falou, ó, pô, vocês próprios judeus, que tinham que ser o primeiro que a gente ia pregar a palavra, né, o evangelho, vocês mesmos estão rejeitando, eu vou para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou. Então Paulo tinha essa missão de levar o evangelho para os gentios. Bom, e aí, no capítulo 14, é que Paulo começa então a ir visitar essas 4 cidades aqui que a gente falou, né? Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe.
Então eu não vou ler agora, mas é só para a gente entender o início da coisa. Que ali no início o povo judeu já começou a se dividir. Então a gente está vendo aqui no slide aí, ó, na sua tela, tá vendo? A primeira viagem de Paulo e Barnabé, que eles pregavam na sinagoga, que a gente falou, vocês viram aqui em Atos, que eles pregavam lá, só que os judeus se dividiram. Ficaram aqueles com inveja e outros que aceitavam. E eles foram para essa região aí, que foi essa primeira viagem de Paulo. Então a gente já entendeu mais ou menos o começo ali, primeira viagem. E aí, depois, mudando a tela aqui. Então, depois, né, ele foi lá na primeira viagem, visitou essas 4 cidades que a gente já falou, pregando o evangelho. E aí, ele escreveu essa carta para essa mesma região, para essas 4 cidades depois, né, do acontecido, e a gente vai ver o que aconteceu. E aí a gente entendeu que o propósito dessa carta de Paulo, o propósito da carta de Gálatas, é o quê? Combater as heresias judaizantes. Que eram o quê? As ideias perigosas dos judeus. Mas quais judeus? Aqueles membros da seita dos fariseus, aquele ortodoxo. Que é aquele que Paulo está combatendo, entendeu? Por quê? Porque né, o Paulo está falando que a essência da nossa salvação, a salvação é pela fé. Então, lá em Atos, no capítulo 15, então a gente já leu aqui o 13 e o 14, a primeira viagem de Paulo. Aí, quando chega no capítulo 15, é que a gente entende o que está acontecendo na época. Por isso eu vou ler também o 15 aqui rapidinho. O começo, que é o pano de fundo. A gente, lendo isso aqui em Atos, a gente fala, agora eu entendi por que está escrito Gálatas daquela forma. Então vamos ler aqui o capítulo 15. Olha só que importante. Atos capítulo 15. Desde o começo. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Versículo 2. Tendo havido, na parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Olha só que interessante. Então a gente está vendo aqui de onde surgiu esse problema. Então Paulo e Barnabé já, não está certo isso aqui. Vamos lá falar com os apóstolos, vamos lá subir em Jerusalém, porque esse assunto não está bom, não. Não é assim. Não é que precisa circuncidar e seguir o costume de Moisés, senão não pode ser salvo. Não é esse o evangelho. Então Paulo, vamos resolver essa parada. Ainda no 15, ó. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, porque os gentios estavam se convertendo, né? Estavam aceitando Jesus. Tendo eles chegado a Jerusalém, aí ó, chegaram lá em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, aí ó, alguns das seitas dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Aí, tá vendo? Bom, aí, ainda no Atos 15, aí então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar essa questão. Essa questão, por isso que eu falo, leia o Atos dos Apóstolos para a gente entender a história. Esse ponto, essa questão é que foi muito importante. Naquele momento, precisaria deixar isso muito claro. Por isso que veio essa carta de Paulo aos Gálatas e deixa tudo claro. Então, o que acontece? Esse capítulo 15 aqui de Atos veio para a gente entender o momento. Entendeu? Bom, aí, parando um pouco de ler aqui Atos, voltando aqui ao resuminho. Então, ó, o evangelho se espalhou e muitos gentios começaram a aceitar Jesus. Foi o que a gente falou e leu aqui, né? Aqui a gente acabou de ler.
Surgiram discussões se era necessário que os gentios seguissem as leis dos judeus, isto é, circuncisão e obediência à lei de Moisés, para serem salvos. Está vendo aqui, ó? Então, a gente acabou de ler que estava surgindo isso. Então, a carta de Paulo é a resposta a essa falsa doutrina. Olha que legal. Paulo foi firme, duro na defesa do evangelho, porque ele denuncia o falso. Uma das maiores defesas, pessoal, do evangelho está nessa carta mesmo. E Paulo também foi questionado pelos judaizantes por não ter a mesma autoridade que os apóstolos de Cristo. Nessa época aqui, o pessoal também começava, esses que eram contra, óbvio, falar, mas Paulo não fazia parte, Paulo não tem essa autoridade toda. Por isso que Paulo está fazendo a defesa dele, ele tem sim. Ele não só tem, como ele fala que os apóstolos que andaram com Cristo aceitaram ele e se alinharam a ele. E ele mostra isso nessa carta, a gente leu isso também. Olha que legal. E aí, continuando aqui no resumo, então, Paulo defende a sua autoridade como apóstolo. Ele mostra também como é que na reunião do Concílio de Jerusalém, que é aquela reunião dos líderes, ele tinha recebido a aprovação desse conselho para continuar anunciando aos gentios o evangelho. Então não era só para judeus, era para os gentios também. Então, e ele, na defesa dele, ele cita o Antigo Testamento para falar que a salvação é pela fé, e quando ele fala de fé, ele cita a experiência de Abraão, ele fala que como é que foi o povo escolhido, e ele mostra que Abraão foi aceito por Deus não pela obra, e sim pela fé. Então, tudo isso a gente leu, né? E a gente vai discutir agora. E nos últimos 2 capítulos, ele fala sobre essa liberdade que as pessoas têm, mas que crê em Cristo. Então, como que isso vai se tornar realidade numa vida cristã? Entendeu? Bom, e aí a gente falou já do Concílio de Jerusalém, a gente leu, né, aqui, que esse ponto aqui, no que a gente leu, seria um ataque ao cristianismo. Se ele não fosse tratado naquele momento, o cristianismo poderia perder o vigor e poderia até acontecer de nascer um grupo ali de judeus fechado que acreditasse em Deus, em Jesus, né? Falar, para acreditar em Jesus tem que virar judeu. Aí ia continuar tendo uma separação. E Paulo já vem mostrar que a salvação de Jesus é para todos. Não tem mais judeu, não tem mais grego, não tem mais preto, branco, não tem nada. É para todos. Bom, e aí o Concílio de Jerusalém, a gente já falou, né? E aí o que aconteceu lá também? O Pedro, ele estava lá dirigindo a comunidade cristã lá em Jerusalém, mas ele não estava muito firme nessa questão. Por isso que Paulo deu aquela discutida, a gente viu na carta. Falou, opa, peraí, não pode pegar leve não, porque isso é importante, Pedro. É importante sim, não vai... porque Pedro às vezes ele estava meio assim e tal. Não, aí teve o concílio de Jerusalém, resolveram a questão, que para ser cristão não é preciso virar judeu, não. E aí depois do concílio, Pedro ele se abre publicamente à realidade dos gentios, sim, num discurso evangelizador que é para todos, judeus, gentios, gregos e romanos. Então, por esse motivo, né, o discurso mostra aí o apóstolo Pedro assumindo as decisões do concílio e indo em frente nesse evangelho. E aí, uma coisa interessante também, que Paulo ia mais para os gentios, né? Ele alinhou lá com Pedro. Pedro vai mais com os próprios judeus lá para evangelizar. Havia muitos conflitos. Olha só como era difícil a vida naquele... Eu vou até ler aqui, ó, naquele momento lá. Ó. Depois desses incidentes dos decretos, Pedro se alinha com Paulo e diz a ele, como conhecedor da cultura grega, dos usos, costume dos pagãos, leve o conhecimento de Jesus aos gentios. E Pedro permanece em Jerusalém com a comunidade formada de judeus vindos do judaísmo, né? Eles se converteram do judaísmo para cristão. E teve outros que não se converteram, então ficou lá um judeus dividido, né? Então havia muito conflito. Os judeus que não conversavam com gentios, não sentavam-se à mesa com eles, porque a lei do impuro e do puro então não permitia. Eles não queriam comer o pão
junto, se o gentil fez o pão, ele não queria comer, agora tinha que viver junto, tinha que celebrar a Eucaristia junto. Olha só o problema que Pedro tinha nas mãos em relação aos próprios judeus, né? E então Pedro vai conduzindo a comunidade cristã de Jerusalém com esses conflitos, oriundos de entrada de gentios, né, aqui dentro da fé cristã. E aí, para a gente, terminando esse pano de fundo, a gente leu a carta. A gente leu a carta, a gente passou todos esses 6 capítulos, conforme eu já falei, no capítulo 1 e 2, o Paulo fez a defesa dele, a gente já viu aqui por quê. No 3 e 4 ele explicou o que era o verdadeiro evangelho, que era pela fé em Jesus, e era pela graça e não pela obra, não pelo cumprimento da lei, né? E depois no capítulo 5 e 6, a gente viu como que é uma vida cristã, uma nova vida, uma nova aliança foi estabelecida. E agora eu queria abrir aqui a conversa para vocês, porque assim, a leitura dos 6 capítulos está tudo aqui no material. Se a gente for ver algum capítulo aqui, algum versículo, a gente vai posicionando aqui. E aí eu queria escutar aí, pessoal, diante desse pano de fundo, diante de tudo, o que vocês gostariam de colocar, o que vocês acharam bacana, ou algum versículo que vocês queiram comentar. Eu queria abrir essa discussão. Paz, Senhor, bom dia. Rosângela, bom dia. A fila, né, Marcelino? Organiza a fila, Marcelino. Posso falar? Pode falar, e quem mais quiser falar, depois vai levantando a mão, a gente vai vendo aqui. É para dizer o que a gente aprendeu no estudo que nós tivemos, é isso? É isso mesmo. E se você quiser comentar algum versículo, também fica à vontade. Ah, legal. Eu vou falar do que eu ouvi, do que eu aprendi, e glória a Deus por isso, pela vida de vocês, que nos dá a oportunidade de aprender, porque às vezes a gente lê e não entende o que estamos lendo, não é verdade? Então, eu aprendi que, no dia de hoje, né, que temos a liberdade cristã, que nós temos a liberdade de falar de Deus, de buscar mais vidas para Ele, porque Ele é tão maravilhoso e tudo que Ele nos faz é pela graça. A gente tem tantos problemas, N problemas na vida da gente, tanto na vida pessoal, na fé, problemas de doenças e essas coisas, e até mesmo falta das coisas. Mas Deus, Ele nos traz pessoas para nos ajudar. Que coisa linda que Ele faz, né? Então, dá liberdade de nós sermos cristãos e nos dá a salvação pela graça. Pela graça Ele faz, né? Amém. Então, a gente deve permanecer na vida de Deus e buscar mais pessoas para Deus, porque Ele é tão lindo, tão maravilhoso. E através do livro de Gálatas, eu estou falando só do último, da última que você falou, né? Isso, da liberdade. Então, então a gente deve viver, e não, nós temos uma escolha. Ele nos dá a liberdade de termos uma escolha. Ou você vive na vida cristã certinha, porque às vezes a gente nos pega, será que isso vai agradar a Deus? Às vezes a gente vai fazer as coisas e diz assim, vai agradar a Deus? Né? A gente não sabe. Então, através da leitura, da palavra, você começa a se policiar, engraçado. Porque às vezes você não está fazendo as coisas erradas, mas de repente, será que isso agrada a Deus? Né? Então vem a dúvida. Que lindo o que Paulo nos ensinou de termos Deus para nos guiar, nos orientar e nos colocar pessoas como vocês para fazer a leitura e uma didática tão maravilhosa que nos faz entender, entendeu? Então, não sentar na mesa dos escarnecedores, né? É isso, basicamente. Então, o que eu vi foi isso, tá, Marcelino? Amém. Amém? Amém? Pastor Vanderlei? Amém. Primeira
A palavra é o seguinte, nós, nos estudos que nós vamos ter daqui para frente, é muito importante todos pegarem, logicamente, acompanhar a Bíblia, pegar um papel e pegar uma caneta. E cada versículo que falar com você, você vai anotando. É importante, isso é um estudo, nós temos que acompanhar. Eu não sei se estão fazendo isso, mas se estiver, amém. Se não tiver, vamos a partir do próximo agora fazer. E o início desse estudo é o seguinte, sobre salvação. Então, eu estava falando o quê? Que para ser salvo precisava ser circuncidado. E a Bíblia fala, e Paulo fala também, que a graça vem o quê? Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação, eles estavam pregando que precisava ser circuncidado. É pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tem muitas pessoas que pegam alguma coisa e faz totalmente fora da palavra de Deus, achando que é salvo. Por quê? É pela graça sou salvo, mas só que esquece de ler todo o versículo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, tem que ter fé em Cristo Jesus. E a pessoa que tem fé em Cristo Jesus vai ter o que na vida dela? Uma transformação. Uma transformação. E eles, os judeus, já não. Perfeitamente. Então, lá não. Então, só para nós ficarmos cientes, é o seguinte, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eles achavam que não. Se você não for circuncidado, você não é salvo. Como tem muitas, igrejas e pessoas que falam, não, para você ser salvo, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, por um monte de coisa, É pela fé em Cristo Jesus. E não podemos esquecer, quem tem fé, vai acontecer uma transformação na sua vida. Primeira coisa. A segunda coisa, se alguém quiser falar, é muito importante, eu paro um pouquinho. O primeiro capítulo... Na lista só tem, por enquanto, o Edgar. Tá bom. Então, como sugestão, o primeiro capítulo, por exemplo, eu peguei aqui, tem muitos versículos que falam com a gente, mas o primeiro capítulo é o versículo 1:10. A quem nós agradamos? 1:10. A quem você está agradando? Então, falou comigo. Então, por isso que eu falo, cada irmão, cada irmã, pega lá, Deus falou comigo, já anota. E quando terminarmos o estudo do livro, nós vamos ter o resumo daquilo que Deus falou. Então, para mim, por exemplo, entre tantas coisas, muito importante, eu só coloquei em cada capítulo um versículo. O primeiro capítulo é o versículo 1:10, que fala, a quem nós agradamos? A Deus ou ao homem? Então, fala assim, a quem nós estamos, então, para mim, para nós, a quem nós estamos agradando? Com as nossas atitudes, a Deus ao homem. A segunda coisa, capítulo 2, capítulo 2, versículo 20, fala, já estamos crucificados em Cristo. Agora só, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Olha só que coisa linda. Então, Cristo vive em mim. Significa o quê? Que eu sou uma pessoa agora transformado para a glória dele. Porque na minha vida, com todos os meus defeitos, aqui, quem vive em mim, não é a riqueza, não é a pobreza, não é a cor, não é a raça, não é nada o frio nem o calor. Quem vive em mim é Cristo Jesus. Olha só, o 2:20, já estou crucificado. Isso quer dizer assim, aquilo que ele está pedindo, eu estou lutando para fazer, porque ele está vivendo em mim. Capítulo 3, fala assim, sois, olha só, insensatos vocês são. Por quê? Você começou no espírito, olha só, e acabou na carne. Olha que, isso aí tem que, irmãos, pega esse versículo, leia várias vezes. Olha, vamos orar para que isso não aconteça conosco, começar muito bem no espírito, cantando, louvando, pregando, falando, testemunhando. Que coisa gostosa, louvando, Daqui a pouquinho vai vir no esfriamento, moça, daqui a pouquinho está na carne. É uma exortação. Então, esse livro de Gálatas é uma bênção também na nossa vida. Então, pegue bem esse versículo aí. Você começou, você é um insensato, olha só, você tem problema na cabeça. Você começa bem e termina mal, começou no espírito, Você via na vigília, você via no grupo de oração,
Toda quinta-feira estava lá orando. Na escola dominical estava sempre. No culto à noite agora começou a esfriar. Está vivendo na carne. Toma cuidado com isso. E o capítulo 4, olha só. Trabalhando em vão. Paulo mostra a verdade. Eles esqueceram de trabalhar. Então, o Paulo está muito triste. Puxa vida, tudo que eu estou ensinando, acho que eu trabalhei em vão. O que acontece muitas vezes no estudo bíblico, com pastores, líderes, né? Nós ensinamos toda a pessoa, tanta, daqui a pessoa começa a fazer totalmente errado. Faz que é em vão, mas não é em vão, não. Não é bom, vai ficar no nosso coração. E Paulo estava falando, eu trabalhei em vão? Não, aí depois ele continua. E o 5? Olha só, o 5. 5:7. Correi bem. Quem vos impediu? Olha, que coisa, irmão. Quantas pessoas começaram a correr tão bem, e agora não são mais nada, são afastados. O que foi? Então, é momento para falar assim, vamos fazer uma reflexão daquilo que está nos impedindo de correr bem. Vamos tirar os pesos, vamos eliminar os pesos para que nada venha nos impedir. O peso são erros na nossa vida. E agora, para finalizar, sei que tem muita gente querendo falar, é o 6:8, falar sobre a semeadura. Irmãos, olha só, é riquíssimo, Gálatas, na nossa vida. Semeadura, todos que semeiam, colherá. Isto é, tudo que você semeia vai colher. Mas aí alguém fala, puxa vida, mas eu semeei tanta coisa errada no passado, mas olha, você não vai colher. Para você não colher aquilo, o erro do passado, você tem que pedir perdão e não cometer mais. Então, aí sim, aí você não vai semear as coisas ruins. Por quê? Tem muita gente que fala assim, né? Que ela está passando aquela luta, sabe por quê? Fala com um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, consagrada, abençoada. Sabe por quê? Que lá no passado ela fez isso. Meu irmão, não é assim, não. Vamos colher. Se você não pedir perdão, mas todos que são transformados, tudo aquilo que foi do passado está perdoado. Está perdoado. Então, logicamente que nós temos agora, no presente, semear coisas boas para nós colhermos coisas ótimas. Amém. Fala, Edgar. Pode seguir aí, depois eu fico no finalzinho. Não, acho que já deu aqui, senão só eu vou falar, tem mais coisa, é bom, tem mais pessoas, fica à vontade. Pode seguir, acho que a Débora levantou a mão, pode seguir, Débora. Débora, pode depois falar então. Pode falar. Bom, uma das coisas que eu aprendi com o livro de Gálatas foi que tudo que acontece hoje já acontecia antigamente, né? Coisas. Hoje, talvez, numa intensidade muito maior. Então, assim, eu aprendi que tudo que surge, né? De tudo, de palavras, de pastores, de coach, eu acho que a gente tem que passar pela palavra de Deus, que é o nosso filtro, né? O nosso filtro é a palavra de Deus. Porque hoje existem pregadores aí que são mais coaches do que pastores, existem músicas que não agradam a Deus ou só agradam a mim, louvores. Então, tudo isso, o filtro para nós tem que ser a palavra de Deus, né? Porque a palavra fala que os dias vão ser maus. Uma outra coisa que eu aprendi também com o livro foi da semeadura, né? Que a gente tem que prestar atenção que nós estamos semeando, porque tudo que a gente semeia de coisas boas ou ruins, a gente vai ter uma consequência. Deus nos perdoa, mas vem a consequência. Davi, ele se arrependeu, e muito, né? Se arrependeu, tem salmo que fala isso, porém a consequência veio. Então, a gente tem que semear em todas as áreas da nossa vida espiritual, a semeadura na vida espiritual, semeadura na nossa família, né? O que eu estou semeando com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus pais. Então, eu presto atenção nessa semeadura e no trabalho também, né? Eu lembro que antes da gente começar aqui a escola dominical, estavam até falando, tô com dor aqui, tô com dor ali, né? E muitas coisas da nossa dor é resultado do que nós semeamos. Ou porque estou copiando demais, então deu tendinite, porque não fez os relaxamentos corretos. Ou porque jogou bola
um aquecimento, né? Uma pessoa que dança, de repente, está com dor porque não fez o aquecimento. Então, é um resultado daquilo que semeou, né? Começa a ter problemas, às vezes, de fígado, diz porque ficou obesa. Então, é o resultado, não é verdade? Então, eu aprendi também sobre isso. E é interessante que tudo que na Carta de Gálatas, muitas coisas que foi estudado, sobre várias outras situações que eu não quero expor agora, a gente aprende que hoje em dia, se a gente não prestar atenção, a gente está fazendo tudo igual. E aí vem essa carta para nos ensinar, fazer-nos refletir, meditar sobre a nossa vida espiritual, nossa vida normal, né? Dia a dia, o que a gente está fazendo, o que nós estamos sendo coerentes, o que nós estamos falhando. Por isso que a palavra do Senhor é viva, né? Porque a todo momento que você lê, você está aprendendo e está te fazendo refletir sobre todas as áreas da nossa vida. É isso. Amém. Amém. Posso dar uma palavrinha antes, só sobre semeadura, só para explicar? Falou sobre Davi. Davi já era um homem de Deus. Então, o que eu falei, que muitas pessoas que não têm Jesus, que semearam coisas erradas na vida, quando aceita Jesus, o seu pecado é totalmente perdoado. Agora, quando você tem Jesus e começa a semear coisas que não deve, foi o caso de Davi. Ele era temente a Deus, homem de Deus, e semeou coisa errada, né? Então, outra coisa que é muito importante, né? Nós temos que filtrar tudo aquilo que nós aprendemos. Por isso que é importante a escola bíblica dominical que nós estamos aprendendo com vocês. Amém. Amém. Mais alguém aí, antes da gente passar para o Edgar? Vamos fazer organiza, Marcelino, a fila, assim, certinho, para não ter uma confusão. Empurra, né? Posso falar? Pode, Elzinha. Paz do Senhor. Trazendo aqui o que o pastor falou, né, do ensinamento, da salvação, da fé, da crucificação, semeadura, que a Débora também trouxe, né, de vigiar, né, que nós devemos vigiar sempre e semear sempre coisas boas. Mas me destacou muito aqui no capítulo 5, do 19 ao 22, que quando fala dos frutos, né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Isso eu acho que é um ponto, assim, muito importante, porque é uma luta constante, né? Do Espírito e da carne. Eu estou agindo pelo Espírito, estou agindo pela carne, o que eu estou semeando, o que eu estou colocando? Porque, assim, é uma diferença aqui na palavra muito grande, que onde a obra da carne, ela é conhecida pela idolatria, feitiçaria, inimizade e um bocado de coisa ruim. Mas a do Espírito é amor, é alegria, é longanimidade, benignidade, é fidelidade, é mansidão. Então, será que eu estou conseguindo distinguir isso? Será que eu estou conseguindo estar realmente trabalhando, vivendo no Espírito? Esse é um ponto que me chamou muito a atenção, que é um ponto de muita... É um alerta, assim, se eu pudesse colocar aqui aquele alerta do carro, assim, piscando, eu colocaria esse aqui, para nós tomarmos esses cuidados. Amém. Amém. Era muito isso bem. que eu ia colocar. E depois agora tem também a irmã Helena, a Débora. Vou terminar. Posso falar? Pode. Posso falar? Não vou ler, mas aqui no 15 e no 16 e terminando no 17, né? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo o 17. Não, qual capítulo? Que no 15 faz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles a de Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que nem eu falei, a gente não tem, que nem eu falei na última vez, nós não temos as marcas de tortura nem nada, mas nós temos a marca de Jesus,
que foi na nossa vida. E que hoje nós deixamos essa marca de Jesus, que nem em Gálatas, né? Aquilo que nós fomos, nós não fazemos mais. E hoje nós temos que nos policiar para vivermos assim. Quer dizer que nós, como testemunho de vida, nós como estamos, nós não somos perfeitas, a gente tem que pedir a Deus todo dia que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê sabedoria, mas que nós possamos ter essa marca de Cristo. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais, não quero fazer mais. Mas para isso, eu preciso pedir o quê? A Deus me dar forças. Andar com quem? Com as pessoas que nos trazem bem, né? Não ir na roda dos escarnecedores. Não que nós não vamos, nós vamos, lógico, mas nós não ficamos. A gente chega, mas a gente não fica naquela roda. Então, é isso que é a aprendizagem da vida da gente. Que nós temos que estar tendo essa marca de Cristo na nossa vida. Aquilo que nós fomos, nós não vamos fazer mais. Vamos ter, mas como? Pedindo forças para Jesus. É que eu peço todos os dias. Senhor, é mais um dia. Hoje, Senhor, é mais um dia. E o Senhor me sustenta. Amém? E eu aprendi muito com esse livro de Gálatas mesmo. Parece que renovou, né? Abriu a nossa mente mais. Tá bom? Amém? Amém. Acho que a Fran também quer falar alguma coisa, né, Fran? Bom dia, Pai do Senhor. Sobre semear, né? Como o pastor Vanderlei e os demais irmãos já falou, quem semeia na carne vai colher morte eterna, né? Mas quem semeia no Espírito vai colher a salvação eterna, né? E tem muitas pessoas que estão indo para a igreja, infelizmente, só porque está indo para a igreja, dentro da igreja é uma coisa, mas na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, está semeando na carne. E o que eu estou pedindo mais e mais para o Espírito Santo de Deus é discernimento de espírito, para que eu não venha ser enganada, para que a gente, né, não venha ser enganado, porque tem muitas pessoas com capa de ovelha, mas está sendo lobo. E quem conhece é quem convive, é o vizinho, é do trabalho que conhece, porque dentro da igreja é a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, né? E isso vale para minha vida também, tá vigiando, né? Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, primeiro mesmo nos alertando, né? Dentro da minha casa, porque muitas e muitas vezes, né? Eu menti, e a minha própria filha, né, ela falava assim, mãe, você tá mentindo. Então eu tava semeando na carne, né? Eu tava semeando na carne. Então hoje em dia, quando meu marido, alguém fala da minha casa, da minha família, fala assim, sobre o Loas do Vitor, que eu não consegui, e pessoas crentes falaram assim para mim, mas é um direito dele, você pode falar, mentir. Eu falei, não vou mentir, porque o meu Deus, ele sabe, o meu Deus é da verdade, então eu não vou perder uma bênção por causa de um benefício, porque o meu Deus sabe, né? Então cada dia se posicionar mesmo, para semear no Espírito, porque a gente achar que está na igreja, está lendo a Bíblia, está fazendo como se diz, fugiu a palavra, mas como se fosse um roteiro assim do dia a dia. Mas como está a sua vida? Você está semeando no Espírito, né? Então é isso mesmo, a palavra glória a Deus por esse ensinamento, que cada dia mais a gente venha semear no Espírito e não na carne, porque se semear na carne, vai colher morte eterna, né? Não vai para os céus. Deus abençoe. Amém. 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 Edgar? Amém. Deixa eu ver se eu estou com as páginas abertas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? O que eu, assim, rapidamente, faltam poucos minutos, né, Marcelino? Mas o que eu extraí, assim, nesse tempo que nós estivemos estudando esse livro, né? Eu vejo sempre Paulo, nas outras cartas também, nessa, né? Ele enfatiza muito a questão mesmo da unidade da igreja, né? Das pessoas não se dispersarem no sentido de professar a mesma fé e de uma maneira em que entendam o porquê elas estão seguindo a Cristo, né? Então Paulo vem mostrando em cada carta essa questão da unidade, essa questão da diversidade, das pessoas não serem homogêneas, não serem todas iguais, não são robozinhos montados numa produção. Então, são pessoas que têm sentimentos, têm emoções, vivem, né, situações diferentes na vida. Então, mediante a fé em Jesus Cristo, elas têm um posicionamento, elas devem ter um posicionamento que agrade a Deus, independente da situação. E ele vem falando em todas as cartas. Ele fala da questão da diversidade, da liberdade em Cristo, né, que também acho muito interessante. É uma questão que me chamou bastante atenção. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Cristo, né? Então, às vezes a gente acha que
nós podemos tudo mediante a igreja que eu frequento, mediante as doutrinas que eu sigo, mediante os posicionamentos que eu tenho diante do pastor, da igreja e tal, mas, na verdade, deveria ser um posicionamento sempre para agradar a Cristo. E quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente tem condições de agradá-lo, né? E são coisas muito essenciais para o cristão, né? Paulo vem mostrando coisas muito essenciais, né? Muito básicas, né? Que deveriam estar já firmadas entre nós, no nosso meio, né? Então, existem alguns deslizes que o cristão comete que já não era mais para estar cometendo, mesmo que de início da carreira, já não era mais para estar sendo, sabe? E aí as pessoas acabam, mas eu estou aprendendo, mas passa 30 anos aprendendo praticamente a mesma coisa, então é hora de dar um passo à frente e seguir, né? Porque o básico já foi aprendido, né? Já nos foi ensinado, né? E eu acho muito interessante. São passagens que falam muito dessa importância de livrar das coisas antigas, né? Das coisas que nos prendem, né? do sentido de sermos livres, né? Em Cristo, né? Muita coisa a gente viu e acho que são importantes, né? Amém, amém. Amém? Pastor Vanderlei. Faltam poucos minutos, né, Marcelo? Falta 5 minutos. Mas esse aprendizado foi muito bom para mim, nem se fala. Para nós, viu? Eu fico pensando, eu estou com 40 e quase 48 anos de ministério, e cada dia mais eu aprendo a palavra de Deus. E aprendo também com vocês, né? Então, você vê que a Bíblia é uma fonte, né? Uma fonte está jorrando, e quem quiser, venha tomar dessa fonte, né? Eu louvo a Deus por esse livro, né? E volto também a conversar com quem participa. Não esqueça de pegar a Bíblia, lógico, para acompanhar, e um papel e uma caneta. E quando você vê o versículo que falou com você, anote, né, cada versículo. Aí, todo dia, você fica lendo aquele versículo. É bênção, né? É bênção para a nossa vida. Então, aqui, quantas coisas, né, maravilhosas que nós temos aqui nesse livro, e em outros livros também. É a Bíblia toda. E é muito importante também fazermos o que vocês estão fazendo, né? No final do livro, agora vamos ver o que você aprendeu. É uma sabatina, né? É uma escola bíblica, né? Então, agora, vamos ver o que você aprendeu. Tá, e cada um pode manifestar aquilo que Deus falou com você, aquilo que você está aprendendo, e colocando em prática, amém? Hoje nós temos um culto novamente, um culto de bênção, e nós não podemos esquecer que hoje é uma oferta especial que será entregue. Hoje, então, todos os irmãos, por favor, pega uma oferta especial, que vai faltar, pagando essa prestação, vai faltar só uma para nós quitarmos a igreja, né? O templo da igreja vai ser totalmente nosso. Então, que hoje, cada irmão, cada irmã se esforça nessa vida, nessa parte financeira, e leve a sua oferta especial em nome do Senhor Jesus. E o mês que vem, nós vamos estar 100% pago o templo. Tudo isso é para a glória do Senhor Jesus, para que haja um crescimento mais na obra do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo do livro de Gálatas, Pai. Deus amado, quanta lição que nós aprendemos. A cada versículo, a cada palavra, fala conosco. Pai amado, agora eu quero pedir, meu Deus, que nós possamos colocar em prática isso que nós estamos aprendendo, Pai. Pai amado, também quero pedir que o Senhor venha capacitar cada dia mais o Marcelino, o Edgar e os irmãos que participam, para juntos nós aprendermos cada dia mais. Pai amado, muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado, Pai. Agora, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa o culto de hoje à noite, Pai. Pai amado, que seja um toró de bênção, uma bênção, Pai, na nossa vida. Pai amado, traga os visitantes, que tenha pessoa para aceitar Jesus, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Obrigado, Deus, por esse domingo, por essa grande oportunidade. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai Celestial, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Amém. 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 Amém.